Oi gente, muito bom estarmos aqui para mais uma edição do nosso Alcance Online, esse mês com uma nova série de mensagens sobrenatural, e eu tenho certeza que Deus vai falar demais na sua vida através dessa série de mensagens. Eu já queria te dar a oportunidade de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal para você ter acesso a todos os conteúdos aqui da nossa igreja. Antes da gente ir para a nossa ministração de hoje, eu gostaria de te dar a oportunidade de ofertar tudo isso que você está vendo acontecer aqui na nossa igreja é fruto da sua obediência, é fruto da sua generosidade. É por isso que a nossa igreja tem avançado. Então está aparecendo aí agora no seu vídeo o número do nosso Pix, o número das nossas contas. Você pode fazer isso de maneira segura, participando do avanço do reino de Deus. Fique agora com mais uma ministração da nossa série Sobrenatural. E a gente se vê em breve. Deus abençoe. Olá igreja, graça e paz, tudo bom com vocês? Animados para esse ano, para aquilo que Jesus tem que fazer na nossa vida? Para mim é um privilégio estar mais aqui, mais um momento com vocês, partilhando da palavra de Jesus. E antes de mais nada, eu queria te convidar a fazer uma oração. Vamos orar? Jesus, muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos pela sua graça, pelo seu favor. Eu oro, Senhor, por cada irmão e irmã, Senhor, que está assistindo essa mensagem. Eu não sei quais desafios eles têm, Senhor, seus filhos têm para esse ano, quais planos eles têm para esse ano. Talvez são grandes desafios, Pai, mas nós queremos em uma coisa: nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Por isso eu peço, Jesus, visite cada casa, cada lar e derrame, Senhor, da sua bênção, do seu favor, da sua graça sobre cada vida, Pai. No poder do Espírito Santo, que nós como igreja possamos triunfar, Pai, debaixo da sua soberana vontade. No nome de Jesus, nós oramos por esse momento de palavra, que possamos ouvir o seu Espírito e colocar em prática as suas verdades, Pai. No nome de Jesus. Amém. Muito bom, igreja, estar aqui mais um momento. E sem mais delongas, queria te convidar já a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Nesse mês de fevereiro, nós estamos falando sobre sobrenatural. Esse é o nosso tema do mês, né? Temos aí a nossa grande esperada conferência do sobrenatural e estamos como pastores refletindo em relação à palavra com esse tema do sobrenatural. E eu queria hoje trazer uma palavra com o título Reconhecendo o Sobrenatural. Vamos ler então 1 Coríntios capítulo 2, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5. Olha o que Paulo fala então: irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O apóstolo Paulo então está falando e lembrando essa igreja que quando ele esteve com eles pregando o evangelho, Paulo fez isso debaixo do sobrenatural de Deus. Paulo faz isso debaixo do poder e ação do Espírito Santo. Paulo, ele até menciona aqui, olha, quando eu estive com vocês, eu não usei da minha sabedoria humana, da minha forma persuasiva de falar, não. Eu estava debaixo de uma autoridade sobrenatural. E quando a gente estuda a Bíblia, principalmente as cartas, nós entendemos a complexidade que existe por trás do texto. Toda vez que eu leio a palavra de Deus, eu gosto de fazer uma viagem junto com o texto. Aliás, nós estamos falando de um tempo que realmente existiu, de um contexto cultural, político, humano, né? E quando nós estudamos a carta aos Coríntios, boa parte dos teólogos vão falar que a cidade de Corinto era uma cidade portuária, uma cidade cosmopolita, ou seja, uma cidade que possuía diversas culturas, raças, povos, religiões, políticas, formas de pensar.
Existiam também vários problemas nessa cidade, né? Templos de outros deuses romanos, gregos, a prostituição era muito grande, o comércio, os negócios, o roubo era muito grande. E Paulo então está diante desse desafio. Podemos talvez comparar aí a cidade de Corinto como a grande metrópole de São Paulo, né? Que hoje é uma grande cidade do Brasil, que tem, enfim, vários negócios até internacionais. E Paulo, então, está diante dessa cidade, dessa igreja, falando, olha, quando eu estive com vocês, por mais que o desafio eram grandes, por mais que o conhecimento de vocês era um conhecimento aprofundado, eu não usei da minha sabedoria humana, eu não usei do poder que eu, Paulo, possuo, mas eu andei e agi debaixo do poder sobrenatural do Espírito Santo. Essa é a mensagem que Paulo traz para essa igreja. Mas é interessante que para a gente entrar debaixo desse mover, dessa autoridade, reconhecendo esse agir sobrenatural, nós precisamos antes reconhecer outras coisas. E o apóstolo Paulo, ele expana isso aqui nessa passagem bíblica. E eu queria então ler o versículo 6 com vocês e trazer o primeiro reconhecimento que nós precisamos ter para viver debaixo do sobrenatural. Olha o que Paulo vai falar no versículo 6. No entanto, transmitimos sabedoria entre os quais são maduros, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Outra vez o apóstolo Paulo está aqui falando que a sabedoria que ele trouxe, o mover sobrenatural do qual ele andou, não era algo humano. Nós entendemos aqui então que a primeira coisa que nós precisamos reconhecer para andar debaixo do sobrenatural é reconhecer a nossa limitação humana. Paulo está falando que ele não andava debaixo de uma sabedoria humana, não porque isso era apenas bonito, não porque isso apenas ia convencer a igreja de Corinto, mas Paulo reconhecia a verdadeira vida humana. Paulo entendia a verdadeira verdade da identidade humana. Ele fala na sua carta aos Romanos, capítulo 3, dizendo que todos pecaram, todos estão destituídos, afastados da glória de Deus. Não há um justo sequer. Essa é a verdadeira essência da humanidade. Nós somos pecadores, somos limitados, em nós não existe nenhum poder. E Paulo aqui então enfatiza falando, olha, para andar debaixo do sobrenatural, nós precisamos reconhecer que a nossa sabedoria é igual a nada, é reduzida a nada. Porém, aqui existe um grande perigo que eu já cometi várias vezes, e talvez você aí de casa também já tenha cometido várias vezes. Muitas vezes, quer dizer, quando eu olhava um homem de Deus, uma mulher de Deus, operando debaixo de um agir sobrenatural, eu, no fim, engrandecia esses homens. Falava, não, é que ele é um grande homem de Deus, ele consegue fazer isso porque ele jejua tantas horas, ele lê a Bíblia tantas horas, ele anda com outro pastor. E eu ia atribuindo valores nesses homens que, no fim, representavam que o poder estava nesses homens. Mas o apóstolo Paulo aqui enfatiza que o agir sobrenatural não está baseado no homem. O agir do sobrenatural está baseado em Deus. E esse é um perigo que eu e você podemos enfrentar. Na verdade, Paulo, nessa carta aos Coríntios, ele está enfrentando um problema ainda mais profundo. Além de Paulo pregar essa igreja, nós também tivemos mais 2 pregadores nessa igreja muito importantes. Apolo e o apóstolo Pedro. E a igreja de Corinto começou a enfrentar uma divisão, uma competição entre esses homens. Quando você lê um pouco mais para frente, você vê o apóstolo Paulo fazendo aquela famosa declaração, dizendo que, olha, um de vocês fala que é de Paulo, outro de Apolo, mas deixa eu falar algo. Um plantou, outro regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. O apóstolo Paulo enfatiza que a centralidade da igreja não é o homem, é o próprio Deus. Então, quando nós entendemos
por trás dessa passagem bíblica. Tudo que o apóstolo Paulo estava trazendo de mensagem, nós entendemos que o apóstolo Paulo não queria apontar a humanidade, porque o apóstolo Paulo sabia que a humanidade, além de pecadora, é limitada. Para que eu e você possamos entrar no sobrenatural de Deus, nós precisamos entender que nós somos pecadores e limitados. Sem esse primeiro reconhecimento, nós não vamos entrar no sobrenatural. Ou o que é mais perigoso, talvez possamos ser usados debaixo de dons sobrenaturais, mas no fim podemos não reconhecer a Jesus. É o que Jesus fala no capítulo 7 de Mateus. Ele fala, olha, no fim dos tempos muitos vão chegar diante de mim, falando, Senhor, mas em seu nome nós expulsamos demônios, nós profetizamos, nós fizemos grandes coisas. E Jesus responde, porém eu olhei para esses homens e falarei, afastai-vos de mim, porque não vos conheço. Talvez, se nós não reconhecermos que somos limitados e pecadores e que o poder não está em nossas obras, mas em Deus, nós podemos correr esse risco de no fim dos tempos estar diante de Jesus, mas não conhecer a Ele. Tenho certeza que você não quer ter essa experiência e eu também de forma alguma quero ter. Por isso nós precisamos reconhecer que somos limitados e pecadores, para que o sobrenatural possa agir de maneira integral. Eu gosto de uma famosa alegoria que diz que um grande mestre estava com 2 discípulos e ele dá uma missão para esses discípulos. Ele entrega 2 peneiras. Ele fala, olha, eu quero que vocês encham essas peneiras de água. E ele envia esses discípulos então nessa grande e desafiadora missão. 1 hora depois, um desses discípulos retorna, dizendo, mestre, eu desisto. Tentei por quase 1 hora encher essa peneira de água, mas é impossível. Ela é furada, não tem como encher de água. Aquele mestre então observa e ele convida esse discípulo a visitar outro discípulo. E quando eles chegam e encontram outro discípulo, o outro discípulo está abaixado em um rio com a peneira submersa nas águas. E o mestre pergunta, ei discípulo, o que você está fazendo? E ele fala, mestre, a única forma que eu encontrei de manter essa peneira cheia de água é permanecer ela na água. Sabe, talvez essa é a minha e a tua realidade, talvez não, tenho certeza. Essa é a nossa realidade humana. Nós somos como peneiras furadas, nós não conseguimos sustentar nada. Por isso, eu e você precisamos estar imersos na fonte da vida que é Jesus Cristo. Só através dessa realidade de reconhecermos que sem Jesus nós não somos nada, nós vamos conseguir viver de modo sobrenatural. Uma segunda coisa que eu e você precisamos reconhecer para que possamos viver de maneira sobrenatural se encontra no versículo 7 ao versículo 9. Olha o que o apóstolo Paulo vai continuar dizendo. Pelo contrário, ou seja, lembre-se então que Paulo está falando que o sobrenatural não pode acontecer e ser movido debaixo da sabedoria humana. E aqui ele vai continuar falando então. Como então? Qual sabedoria a gente tem que andar para que possamos viver o sobrenatural? O apóstolo Paulo continua, versículo 7, pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade, para a nossa glória. Nenhum dos poderes desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse versículo me emociona, porque aqui Paulo está falando que a verdadeira sabedoria de Deus é Jesus Cristo. Paulo ainda fala, como está escrito, ele relaciona Isaías 64, dizendo basicamente, olha, os profetas já esperavam e anunciavam, e olha o que o apóstolo Paulo vai declarar, como está escrito, ou seja, lá como Isaías profetizou, dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muitas pessoas, quando leem esse versículo, no meu ponto de vista,
elas fazem uma aplicação errada. Elas falam que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Jesus vai fazer no teu casamento, o que Jesus vai fazer na tua empresa, o que Jesus vai fazer na sua vida. Até certo ponto tem uma certa razão. De fato, Jesus pode fazer e vai fazer coisas que nós não esperamos, coisas que seremos surpreendidos. Porém, o que Paulo está falando aqui, essa sabedoria oculta que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano e que Deus tem preparado para aqueles que o amam, é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é essa esperança, Jesus Cristo é o verdadeiro sobrenatural. Por isso nós não podemos pegar a palavra de Deus e usá-las como nós queremos. Tem um famoso ditado que diz que texto fora de contexto vira pretexto. E muitas vezes eu vejo pessoas, pastores, pregadores, utilizando esse texto de maneira errada. Mas eu quero chamar a tua atenção aqui para esse texto. A verdadeira sabedoria que estava oculta é de Deus, que se manifesta no sobrenatural, é Jesus Cristo. Se todas as obras que nós fazemos, se todo agir sobrenatural, se toda a cura, se todo mover profético não passar primeiro por Jesus, ele é baseado apenas no homem e não em Cristo. Por isso, eu e você precisamos reconhecer que o verdadeiro sobrenatural aconteceu há 2000 anos atrás, quando Deus olhou a humanidade e falou: eles vão se perder, o fim deles é o inferno, eu preciso promover um resgate para a humanidade. Então Deus Pai entrega seu Filho e através de Cristo Jesus, eu e você alcançamos a salvação, e além da salvação agora nós podemos andar em santidade e viver de maneira sobrenatural. Mas isso só acontece porque Jesus Cristo, o verdadeiro sobrenatural, se entregou pela minha e pela sua vida, e nós temos acesso ao Pai e poder para andar debaixo do sobrenatural. A gente precisa reconhecer isso como igreja. O verdadeiro sobrenatural, independente do mover que seja, é Jesus Cristo. Se não for Jesus Cristo, não é nada, é reduzido a nada. A última coisa que eu e você precisamos reconhecer para viver de maneira sobrenatural, Paulo continua dizendo, e aqui eu termino, são os versículos 10 ao 12. Paulo fala: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós temos recebido o Espírito do mundo, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que reconheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aqui para mim, o apóstolo Paulo encerra com chave de ouro. O apóstolo Paulo fala: olha, depois que você reconhece a tua limitação humana, depois que você reconhece que tudo tem que estar baseado em Cristo Jesus, agora sim, você pode agir de maneira sobrenatural. Mas ainda tem uma outra lição. Para que a gente possa agir de maneira sobrenatural, nós precisamos reconhecer que nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. Não é o espírito do mundo, não é as notícias, as informações desse mundo que vão nos mover para que possamos fazer as coisas. Não é se a bolsa está caindo, se a política está mudando, se as notícias têm nos assustado, se as projeções para o futuro são negativas. Não é esse espírito que vai nos fazer agir de maneira sobrenatural. É o Espírito Santo de Deus. É somente através dele que eu e você vamos ser capazes de agir de maneira sobrenatural. Quando estivermos diante de um evento que exige o sobrenatural, devemos primeiro reconhecer que somente através do Espírito Santo nós iremos realizar o milagre. Então deixa eu te dar uma boa notícia, um desafio na verdade. Sabe, talvez hoje você voltou do teu trabalho, ou amanhã você está indo para o teu trabalho, e existem pessoas lá que estão precisando de um agir sobrenatural. E você vai olhar para você
e você vai falar, eu não posso, eu não tenho condições para fazer isso. E você está certo. É olhando para nós e reconhecendo que nós não somos nada, que nós vamos depender e olhar para o alto falando, Jesus, eu preciso da sua ação, Espírito Santo, seja bem-vindo na minha vida e ajuda-me a agir o sobrenatural. Eu e você vamos ser agentes sobrenaturais quando entendermos que somos totalmente dependentes do Espírito Santo. É através dessa mensagem que eu quero te convidar novamente, você refletir no seu devocional, lê a carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 2, e entender que essas 3 coisas são a base para que eu e você possamos viver de maneira sobrenatural. Eu quero encerrar com vocês fazendo uma oração e te agradecendo, esperando que essa mensagem tenha te abençoado. Vamos orar agradecendo Jesus? Pai, através da sua palavra nós entendemos, Senhor, que nós não somos nada. Nós somos limitados, caídos, pecadores, mas através do seu sacrifício nós nos tornamos santos e agora temos autoridade, Senhor, para ligar as coisas dessa terra no céu e do céu a essa terra. Porém, para que possamos fazer isso ou qualquer outra coisa, nós precisamos ser totalmente dependentes do Espírito Santo. Por isso nós te convidamos, Espírito Santo, usa-nos, capacita-nos, nos faça enxergar de maneira sobrenatural, para que possamos mudar todo o cenário que nós estamos e trazer, Senhor, atrair o céu aqui para a terra. Nós pedimos, Pai, a Tua graça, o Teu favor e a Tua misericórdia, para que possamos viver a Tua perfeita, boa e agradável vontade, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão e minha querida irmã. Eu espero que essa mensagem tenha te abençoado e que nesse mês, nesse ano, eu e você possamos viver de maneira sobrenatural. Deus abençoe.